Vocês sabem qual foi o primeiro texto bíblico que eu conheci na minha vida? Sim, a primeira porção que eu conheci da Bíblia na minha vida, eu era uma criancinha de 6 anos de idade e foi o ano que eu fui alfabetizada e eu conheci numa Bíblia semelhante a esta, que é do Ministério dos Gideões Internacionais. Quem da minha geração não ganhou na escola um exemplar como este? Era num exemplar como este que eu conheci a Bíblia pela primeira vez. Talvez você também, conta aí nos comentários. Só que a minha, ela era com a capa cinza, acho que anterior ainda a esta, e ainda ela não tá aqui comigo. Ela tá lá na minha cidade natal, na casa da minha mãe. Mas eu tenho uma aqui igual, né? Só muda a cor da capa, talvez uma versão mais nova. Mas eu quero trazer para vocês o Salmo número 100, o primeiro texto bíblico que eu conheci na vida. E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Estou trazendo esse texto para vocês e aqui eles usam a versão revista e corrigida de Almeida, muito usada, por exemplo, nas Assembleias de Deus. E eu estou trazendo esse texto porque nesses últimos dias eu tenho pensado sobre o que é servir a Deus. Servir a Deus, eu estava observando nas redes sociais, os americanos lá, eles chamam o culto propriamente dito, a reunião, né, pública, de serviço. Podemos partir desse ponto de início, desse ponto de partida, dizendo que o serviço ao Senhor é quando os salvos em Cristo se reúnem e adoram ao Senhor e louvam ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E aí você vai me dizer: Marília, mas não é só isso. Servir a Deus é dar comida para os pobres? É. Servir a Deus é distribuir roupas para quem não tem? É. Servir a Deus é visitar os enfermos nos hospitais? Sim. Servir a Deus é amparar quem precisa, de todas as maneiras, de todas as formas? Sim. Queridos, olhando para a palavra de Deus, vemos que servir a Deus é um leque muito amplo. É adoração ao Senhor, é louvor ao Senhor, é serviço ao próximo, é amar o próximo. Lembram do meu vídeo anterior? Bom, tudo isso é servir a Deus. E o que eu posso resumir? A nossa vida vivida na prática, com amor, para o louvor ao Senhor, para Cristo, ou seja, Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo, tudo isso é servir a Deus. Só que eu tenho meditado nos últimos dias é que muitas vezes nós que julgamos que servimos a Deus com a nossa vida, entramos meio que num modo de piloto automático, vamos fazendo as coisas no automático. Servir ao Senhor no automático é cumprir as agendas, cumprir os horários, eventos, e vem semana e vai semana, e vem domingo e vai domingo, e estamos sempre fazendo aquilo como robozinhos. E não é isso que é servir ao Senhor. E aí, num momento de oração, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória. Jesus falou, uma das atividades do Espírito Santo é nos trazer a lembrança da palavra, né? E o Espírito Santo, sim, me trouxe a lembrança. Qual foi o primeiro texto bíblico que eu conheci assim que eu fui alfabetizada? E esse texto me trouxe à memória que servir a Deus, celebrai com júbilo ao Senhor, ou seja, fazer festa com alegria ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Para Deus, a vontade dele é que sirvamos a ele com alegria, ou seja, o verdadeiro servir a Deus não é um fardo, não deve ser um peso, não deve ser um fardo, não deve ser uma obrigação, não deve ser uma coisa amarga dentro daquele quadrado religioso que nós construímos, não, mas servir a Deus com alegria, é servir a um Deus vivo, saber que esse Deus que está sendo servido é vivo, é maravilhoso, nos amou primeiro, enviou seu Filho para nos salvar. Então, resgatar, o Espírito Santo me chamou de volta para este salmo, para resgatar em mim a alegria de servir a Deus. Ao longo dos meus, eu tenho quase 30 anos que Jesus me resgatou. E ao longo desses 20 e tantos anos, quase 30, eu já servi a Deus fazendo muitas coisas. Eu já limpei
limpei templo, já evangelizei na rua, já doei roupa, já piquei comida para doar para os pobres, já cantei, toquei violão, preguei a palavra, viajei para servir a Deus até mesmo nas igrejas locais onde eu sempre participei e hoje onde eu sirvo aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul com muito amor para o meu Deus. Mas muitas vezes eu tenho ligado o piloto automático e o Espírito Santo me puxa de volta. E eu quero trazer para você que está assistindo este vídeo. Não importa o quanto falaram mal de você. Não importa o quanto criticam você. Se você está dentro da palavra, se você está conforme as Santas Escrituras, sirva ao Senhor, desligando o piloto automático e sirva ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com gosto, de uma forma que você enxergue o privilégio que é nós, humanos, pecadores, falhos, limitados, servir a um Deus tão grande, tão maravilhoso. Por isso, querido, sirva ao Senhor com alegria. Que o Espírito Santo venha restaurar em você a alegria de servir a Deus, assim como tem restaurado em mim. E eu lhe convido, leia novamente e medite. 6 anos depois que eu fui alfabetizado e conheci este salmo, o Senhor resgatou a minha alma. E aí esse salmo ganhou um novo significado para mim. Porque aí eu entendi, realmente o Deus que quer que a gente sirva com alegria é um Deus vivo. Vamos sempre servi-lo com amor. Ele merece tudo. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, digno de tudo. Queridos, alegre-se no Senhor. Até o próximo vídeo.